minha gente! O Gazeta Esportiva vem em ritmo de sexta-feira ensolarada para agitar a sua telinha. Muito boa noite. Eu quero mostrar para vocês quem está comigo hoje aqui na bancada, o Alexandre Silvestre e também o nosso tetracampeão Miller. E aí, meninos, como é que vocês estão? Tudo certo? Ótimo. E você, Miller? Tranquilo, velho? É isso, gostaram do som? Muito, que eu coloquei aí? Então tá bom, a escolha gente. foi sua? A escolha foi minha aí, do Aerosmith, tocando uma música que eu gosto bastante. Então tá bom, Silvia. Hoje é dia da gente falar sobre a apresentação do novo reforço no Corinthians. O Thiago Salazar está lá no Parque São Jorge com todas as informações. Tem ainda as renovações de contrato de 2 jogadores importantíssimos do Verdão. Tem garoto da Copinha ganhando chance no elenco do Abel Ferreira. No Santos, o presidente Marcelo Teixeira apresentou o novo patrocinador e falou também sobre o futuro do Lucas Lima. É claro que tem São Paulo por aqui também. O José Paes vai contar todos os detalhes para a estreia amanhã do Carpini. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. E vai ser dada a largada, meu povo. O Campeonato Paulista começa amanhã. Quem será que leva o caneco do estadual mais difícil do Brasil? Dá só uma olhada na reportagem do José Paes. 16 clubes, 4 grupos e um só objetivo: a conquista do estadual mais disputado do Brasil. Amanhã começa o Paulistão desse ano e o certame promete ser um dos mais difíceis dos últimos anos. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Red Bull Bragantino são os representantes da Série A do Brasileirão no Campeonato Paulista de 2024. Santos, Ponte Preta, Novo Horizontino, Mirassol, Ituano, Guarani e Botafogo são os que vêm da Série B e o São Bernardo da Série C, ou seja, meu amigo, minha amiga, das 16 equipes que vão jogar esse Campeonato Paulista agora, 12 estão nas 3 principais divisões do nosso Brasilzão. Os grupos do Big Paulista para esse ano ficaram assim, ó, anote aí. No grupo A estão Santos, Ituano, Portuguesa e Santo André. No grupo B caíram Palmeiras, Guarani, Ponte Preta e Água Santa. Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Bragantino fazem parte do grupo C. E no grupo D nós temos São Paulo, São Bernardo, Novo Horizontino e Botafogo. A fórmula de disputa é a mesma dos anos anteriores. A primeira fase tem 12 rodadas e os times de um mesmo grupo não se enfrentam nessa parte do campeonato. Os 2 melhores de cada chave avançam e se pegam ali nas quartas de final em jogo único no final de semana do dia 17 de março. As semifinais também acontecem em jogo único na semana do dia 27 de março e a final será decidida em 2 partidas, provavelmente nos dias 31 de março e 7 de abril. O campeonato começa amanhã com 4 partidas: Red Bull Bragantino e Água Santa, Botafogo e Santos, São Paulo e Santo André, Ponte Preta e Mirassol. Vai começar o Paulistão 2024 e você não vai perder nenhum detalhe aqui na TV Gazeta. Muito bom esse resumo do Zé e claro que a nossa enquete está em cima do Paulistão. Põe aí na tela. Qual grande paulista tem mais chance de ser campeão estadual? Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Entra lá no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto e, claro, você também pode acompanhar o nosso programa no youtube.com/Gazeta Esportiva. Silver, vou começar com você. E aí, dos 4 grandes, será um dos 4 grandes aí? Para mim é o Palmeiras, claro, é o atual bicampeão, mantém o time praticamente o mesmo, espinha dorsal, manutenção do professor Abel Ferreira, favorito Palmeiras.
Eu ia colocar o São Paulo em segundo lugar, já respondi a enquete, né? Colocaria o São Paulo em segundo lugar, mas pela troca do treinador, o que causa uma certa dúvida sobre o que vai acontecer, estou apostando que o Carpini vai fazer um bom trabalho, mas ainda coloco em xeque, né? Eu encaixaria o Bragantino, aí o Red Bull Bragantino como segunda opção na briga, e depois o São Paulo. E aí, por fim, Corinthians e Santos. Boa noite, Marina. Silver, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras, né, até porque manteve, né, já 3 anos que mantém a base, São Paulo, aí vem Bragantino, Corinthians e Santos. Na minha opinião, essa ordem cronológica, claro que na praticidade tudo muda, é diferente, né? Porém, Palmeiras e São Paulo saem na frente por conta que já tem uma base já fixa, né, desde o ano passado. Muito bom. E quem também vai dar uma opinião contundente sobre o Paulistão é o nosso querido Chico Lang. Então fala, Chico. Olha ele aí. Bem, meus amigos, tem 5 times grandes na capital de São Paulo concorrentes ao título do Campeonato Paulista de 2024. Começa pelo Santos. O Santos é um catadão, né? Não dá para saber até onde esse catadão vai chegar. Caiu para a segunda divisão no Brasileirão e tem no Paulistão uma chance de se recuperar. O São Paulo, por exemplo, tem um técnico novo, que é o Thiago Carpini. Thiago Carpini ainda tem que provar que é bom técnico, bom treinador para dirigir o São Paulo, né? Então fica meio na dúvida, fica no ar. O Corinthians, meu Deus do céu, o Corinthians é uma incógnita total, porque contratou muitos jogadores que a gente não sabe até onde eles podem chegar, então fica aquela dúvida, né? Se o time vai entrosar, se o time vai pegar no breu ou não. Aí sobra mesmo para Bragantino e Palmeiras. O Bragantino que está há 2 anos junto, né, jogando 2 anos junto, comandado pelo Pedro Caixinha, né? E que deve repetir uma boa atuação no campeonato. E o Palmeiras, né, que tem na renovação do Abel Ferreira o seu maior trunfo, né? E o Palmeiras que tem o esquema vencedor. Então, fica entre esses dois. Agora, isso é a lógica. Agora, no coração, vai dar Corinthians. Não tinha como ser diferente, né, gente? O Chico falar que o Corinthians vai levar isso aí, né, meninos? Mas vocês estão indo mais por outro caminho aí, né? Sim, mas o futebol é inexplicável, né, pessoal? Vocês lembram da frase do Carlos Drummond de Andrade? Tentar explicar o inexplicável? Eu não ficaria surpreso, não, se o Corinthians, de repente, encaixar um time aí, né? E crescer e conquistar o Campeonato Paulista. Aliás, é o maior campeão, né, Chico? Tá aqui nos bastidores, tem 30 títulos, acho. Até porque, Marina, no Paulistão do ano passado, Água Santa, São Bernardo fizeram boas campanhas, né? Quer dizer, então teve surpresa, né? Porque os times do interior, eles sempre se preparam antes, se reforçam, até porque 7 times, né? 6, né? Agora com o Santos 7 na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Novo Horizontino, Mirassol, eles se reforçam muito e a preparação começa em novembro já, para o Paulistão. Muito bom. Essa é a grande diferença do Paulistão para o Campeonato Carioca, por exemplo. O Tite levantou essa polêmica. Foi debate aqui ontem, inclusive. Foi debate, né? Mas por que ele considera, acredito eu, vou passar um pano para o Tite, talvez na cabeça dele os 4 grandes do Rio estejam mais fortes do que os 4 grandes de São Paulo nesse momento. Porque não dá para comparar o restante do campeonato. Temos sempre um time do interior, ou um time surpresa, incomodando os grandes aqui, o que raramente acontece lá no Rio de Janeiro. E já que a gente está falando do Corinthians no Paulista, o Corinthians também está muito perto de mais uma final da Copinha. Ontem o Alvinegro garantiu a classificação para a semifinal. Então vamos assistir. Ontem em Franca, no Lanchão, chuva de chuva mesmo. E chuva de gols. O surpreendente Novo Horizontino Grande Tigre abriu 2-0 em cima do Furacão. Gols de Cauê Canela e de Luiz Otávio. O Atlético Paranaense deu uma respiradinha, colocando a cabeça para fora da água com esse gol do Lima. Mas logo em seguida o Enzo meteu o terceiro do Tigre e garantiu o Novo Horizontino numa das semifinais da Copinha. O adversário vai ser o Corinthians, que segue arrebentando na Copa São Paulo de Juniores como de costume. Em Marília, no Bentão, o América Mineiro não teve força, não segurou o timãozinho. O Coelho perdeu de 2. Breno Bidon abriu a contagem na primeira etapa e Léo Maná fechou a conta no segundo tempo. Coringãozinho
vem forte para a reta final em busca do 11º título da mais tradicional competição de futebol de base do Brasil. Tá aí, Corinthians está chegando com tudo mesmo. E vamos falar do time principal, porque hoje teve a apresentação de jogador lá no Timão. Thiago Salazar está sempre atrás da notícia, é claro que marcou presença lá no CT Joaquim Grava e agora ele está em frente ao Parque São Jorge para contar tudo pra gente. Boa noite, Salazar. Quem que vestiu a camisa alvinegra hoje? Fala, Marina, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, aos amigos da bancada. Olha, quem vestiu a camisa hoje do Corinthians foi o Ranieri, volante contratado junto ao Cuiabá. O Corinthians adquiriu 60% dos direitos econômicos dele, vai pagar 2,5 milhões de euros ao todo, um valor parcelado. Tem até cláusula ali, se o Ranieri jogar 60% dos jogos até o final do ano, tem que comprar mais 10% por 500 mil euros. Tudo discriminado, inclusive na nota oficial do clube, sobre essa situação do Ranieri, que tem 27 anos. Antes de mostrar para vocês o que o Ranieri disse, vou mostrar para vocês, fazer um serviço aqui. Olha, quem estiver pelos lados da Zona Leste, estiver no trânsito, muito cuidado, porque o tempo tá fechando, tá ficando preto, começando a chuviscar aqui, e a gente tá, a impressão que dá é que vai arrear o molho para valer, viu? Mas agora sim, vamos colocar o Ranieri para falar, porque olha, pelo que ele disse, jogador que chega com a cara do Corinthians, e a gente ficou sabendo que o coração dele também é alvinegro. Por isso ele se impressionou quando se deparou, quando recebeu uma mensagem de um jogador muito importante do elenco. Vamos ouvir. A Fiel pode esperar o Ranieri que sempre existiu, né? Um cara que se entrega, um cara que se doa a todo momento. Eu costumo conversar com meu irmão, que também joga bola, que a gente tem um ditado que a gente fala que é até a morte, né? A gente não se entrega em momento algum. A gente vai até quando dá ali, e acho que é muito estilo Corinthians isso, né? O Paulinho foi um cara que, a gente que está de fora, a gente vê esses jogadores, né? Paulinho, Fagner, Cássio, esses caras, a gente tem uma imagem dos caras como, pô, os caras são ali intocáveis, mas quando a gente chega aqui e ver a maneira que a gente é recebido. Pô, o Cássio me mandou uma mensagem 2 dias antes de eu ser apresentado, que eu tirei print e saí mandando para todos os meus amigos. Falei, o Cássio mandou mensagem para mim aqui, deu boas-vindas e tal. Vai vendo só, olha o tamanho da importância do Cássio para esses jogadores que estão chegando agora, aqui chegando para o Corinthians, já são 6 reforços. E ele falou também sobre a posição dele, o posicionamento dele, posição que ele deve desempenhar em campo, primeiro volante, segundo volante, e sobre uma comparação que muita gente faz com um outro ídolo aqui da casa, aqui do Timão. Vamos ouvir. Cara, eu tenho por características jogar como primeiro volante, né? Como sempre foi a minha carreira. Então, mas acredito que a gente, independente do que aconteça, ano passado também, jogando como primeiro, e não tinha ninguém do meu lado, não era lado a lado, eu consegui chegar bastante à frente, tanto que marquei alguns gols, participei de alguns gols pelo Cuiabá. O Ralf é um jogador que tem a história dele aqui dentro do Corinthians, né? E tem rolado muito essa comparação, não é algo que me incomoda, mas, óbvio, eu quero escrever a história do Ranieri aqui dentro, né? Respeito muito a história do Ralf, do Paulinho, de todos os jogadores que passaram pelo meio-campo do Corinthians e representaram realmente. Olha, se jogar metade do que jogou e do que conquistou o Ralf aqui no Corinthians, o Ranieri tem tudo para engrenar e ser ídolo do Timão também. Aliás, ele falou até que tem o sonho de chegar à seleção brasileira e que se sente apto, pronto para ir bem no Corinthians e realizar esse sonho de chegar à seleção brasileira. Então é um jogador que chega aqui com autoridade, com confiança para assumir a titularidade desse time do Corinthians. Daqui a pouquinho eu volto, Marina, eu vou passar a bola para vocês discutirem essa contratação do Corinthians, essa chegada do Ranieri, que deve ser ali o primeiro volante, jogar ao lado do Maicon. Ele vai estrear com o Corinthians no domingo contra o Guarani, 18 horas na Neoquímica Arena, primeira rodada do Paulistão. Daqui a pouquinho eu volto para falar dos jogadores que estão inscritos, vão jogar, não vão jogar, quem que o Corinthians vai poder contar. Daqui a pouquinho eu volto para falar do time para a estreia, Marina. Valeu, Salazar. Cuidado com a chuva aí, vai chover mesmo, hein? Ó, aí, ó, o trovão aqui a gente tá protegido, né? Miller, quero saber de você primeira coisa. Pensou o jogador ali receber uma mensagem do Cássio? Para ele, uma satisfação enorme, né? Sem dúvida nenhuma, Marina. O Ranieri, eu conheço ele muito bem, né? Ele despontou
Araraquara despontou lá em Fernandópolis, quando eu estava lá em 2015. E aí eu acabei promovendo ele, né, assim, aprovando o teste, que ele fez um teste lá no time na época. E de lá pra cá ele seguiu carreira na Ferroviária, depois rodou, né? Foi indo pro Avaí e depois Cuiabá. E agora fez um grande campeonato ano passado. Ele é um jogador dinâmico, às vezes também ele sai como um atacante, chega de surpresa. Mas ele é bem tático, né? Ele marca muito bem, não dá o bote errado, Silvio. Então acho que ele vai se encaixar ali com o Michael. Acho que os dois vão fazer um bom casamento ali. Bom, vou endossar as palavras do homem que aprovou o Ranieri. Você vê que ele de 5 anos pra cá, ele teve uma ascensão muito grande, né? É isso, né? Jovem, molecote, joga bem. Como eu disse, ele é tático. Sim. Ele se posiciona Mas bem. Mas quando precisa, ele vai lá, como se diz hoje, pisar na área. Nas partidas do Cuiabá no passado, Marina, várias partidas que eu presenciei, que eu vi o Cuiabá jogando e o Ranieri, ele fez isso, pô. Ele dava o bote, roubava a bola e chegava lá no ataque. Eu considero o Ranieri um bom reforço, né? Se bem que o Corinthians precisa de mais força do meio para frente, mas é um ótimo reforço. Sim, bom nome. E pelo andar da carruagem, o sistema de jogo com as peças que se apresentam nesse momento, tudo isso vai acabar motivando o Ranieri a atacar e chegar lá na área para fazer gol também. Vai precisar. Domingo, Marina, domingo no Mesa, eu falei que o Corinthians contratou estrangeiros meia boca. Em outras palavras, meia boca, que eu quero dizer, jogadores medianos, desconhecidos. Se são desconhecidos, eles são apostas. Sim. Né? Aposta que pode dar ou pode não dar certo. Então a gente tem que cria-se uma expectativa nessas apostas. Agora, o Gustavo Henrique, que é conhecido nosso, e o Hugo do Goiás, lateral esquerdo, esses sim foram boas contratações. Muito bom. Vamos virar a chavinha agora, vamos falar do São Paulo, que está de roupa nova. Ontem foi noite de festa com os lançamentos dos novos uniformes do clube. Sempre bem trajados, Zé Paz esteve no evento e traz tudo pra gente. Pode rodar. Com super estádio, sempre super lotado, com a Superbet vai ser difícil ser superado. Super ídolos com super títulos, o meu passado é super gol. Meu uniforme é mais pesado, tricolor. Nosso amor... Noite de apresentação oficial no São Paulo. E ó, foi logo uma apresentação em São Paulo, serviu também para o tricolor paulista apresentar o novo patrocinador master do clube. A marca que vai estampar o lugar mais nobre do uniforme são paulino vai pagar ao São Paulo 52 milhões de reais por ano. Eventualmente vai haver uma inflação, nós temos um contrato de 3 anos com São Paulo, então obviamente que dentro de 3 anos algumas coisas podem acontecer e a gente certamente vai acompanhar a dinâmica desse mercado. Claro que esses investimentos vão refletir no futebol. Quanto mais dinheiro a gente consegue trazer para o clube, melhores jogadores a gente vai ter, melhores salários a gente vai pagar e nós vamos deixar todo mundo feliz. E eu quero saber da bancada o que vocês acharam dessas camisas novas aí. Em primeiro lugar, gostei aí dos drones super campeão. Legal, e né? não soberano, porque soberano, pelo amor, cara, soberano é o começo do fim, cara, é arrogância pura, eu não gostava dessa expressão e segue o jogo. Agora, mais importante do que a camisa é quem vai preencher a camisa, Miller. Não é verdade? É o recheio da camisa. Gostei, eu achei uma camisa bem simples, assim, sem muito frufru, cara, uma camisa mais limpa, digamos assim. Acho que além da camisa, né? Você falou dos jogadores, Marina, além da camisa, o patrocínio do São Paulo, né? São Paulo tinha um patrocínio com a Adidas que era ruim, né? Muito defasado, a gente pode colocar assim, pela grandeza do São Paulo. E agora não, agora o presidente conseguiu um patrocínio maravilhoso com a New Balance e como o Silvestre disse, a camisa é simples, mas é bonita, né? A camisa de São Paulo sempre foi e sempre será bonita. E sabe que ontem estavam falando aqui, né? A bancada que estava aqui ontem, estava o Salazar e o Garrafa, né? Eram os dois que estavam aqui. E o Garrafa falou que estava com um pouco de toque, porque começa aqui uma cor, aqui vem as duas, obviamente, e aqui termina a outra. Ele não gostou. Sim, eu não queria ser chato nesse meu último dia antes das férias, mas eu acho que eu não vou resistir, cara. Eu começo a ver alguns detalhes. O preto de um lado, o vermelho do outro, uma parte também no uniforme 2 listrado, acho que a manga é preta, não sei se é um espaço provável para um patrocínio ou só um detalhe. Eu já começo a enxergar defeitos, né? Aquele mala, né? Que vê defeito mas no geral eu gostei, porque a camisa é limpa, né? Não é cheia de... eu gostei, gente. Não, é claro, Marina, que virá, né, nos jogos, né? O patrocinador master de São Paulo, claro. A camisa tá limpa ali, mas os patrocínios virão e preencherão a camisa, hein? Que é normal, né?
Agora, esses detalhes aí que o Silvestre acabou de destacar, Marina, eu acho legal, pô. Eu acho que tem que... O São Paulo é um clube muito tradicional nas camisas. Não muda, difícil, muito difícil. Muda algum detalhe, assim, mas o uniforme número 2 sempre permanece os mesmos. Somos conservadores, Miriam. Exatamente. Mas eu já gosto de diversidade. Corinthians e Flamengo, nesse ponto, acho que eles estão muito na frente do São Paulo, porque eles inovam. Tem sexto, sétimo, 10º jogo de camisa, eu acho muito legal. Mas tirando o detalhe da minha chatice minuciosa... Mas ficou bonito, eu achei o detalhe ficou bonito. Tal, no geral ficou bacana, sabe? É o uniforme clássico do São Paulo. Não, a camisa tá linda. E o agasalho também, Marina. O agasalho tá bonito também. Bonito tá bonito, demais. A gente mostrou ontem aqui que vale a opinião do ídolo, né, claro, gente? Né? Aqui a gente não vai falar o quê? A gente vai baixar e amanhã estarei no jogo, hein? Ah, é? Vamos ver se vai levar sorte então, Miller. Mais de 35 mil, quase 40 mil ingressos vendidos. A torcida do São Paulo continua. Olha, eu nunca imaginei que chegaríamos nesse nível. O São Paulo realmente... Porque lá nos anos 80, quando esse senhor começou a jogar, era um esquadrão. Menudos do Cilinho, depois você pode escolher a fase do São Paulo, anos 70, com a inauguração completa do Morumbi, o São Paulo levava 80, 100 mil pessoas num jogo decisivo, numa grande final, num clássico, no dia a dia, num primeiro jogo de Campeonato Paulista, nunca, era jogo para 2, 3, 4 mil. Eu era uma das testemunhas. Que tava lá, né, Agora vai ter 40 mil, 50 mil na estreia do São Paulo. É um privilégio para os jogadores. Né? Parabéns. E o Zé Paz daqui a pouquinho vai trazer todas as informações, é claro, da estreia do Carpini e do Tricolor também no Paulistão. Mas agora a gente vai no contato direto com a nossa Letícia Contier. O presidente santista Marcelo Teixeira deu entrevista hoje, né, Lê? Boa noite para você. O que o dirigente falou de mais importante? Boa noite, mas é isso mesmo. Hoje rolou entrevista coletiva do presidente Marcelo Teixeira lá na Baixada Santista e ele iniciou essa entrevista coletiva anunciando o novo patrocinador da camisa do Peixe, um patrocínio que ficará ali na região omoplata da camisa, então aqui na região dos ombros. A empresa é a GT Foods e a marca que será estampada é a canção que faz parte da GT Foods. O contrato é de 3 anos e os valores não foram revelados. Marcelo Teixeira só falou que é um valor superior ao antigo patrocinador dessa região aqui dos ombros da camisa santista. E é claro que ele falou sobre diversos assuntos, Fábio Carilli, W Torre, busca por goleiro. Ele também falou sobre Lucas Lima. Por que ele falou do Lucas Lima? O Lucas Lima não faz parte dos planos do Peixe, está com futuro indefinido, não foi negociado até o momento com nenhum clube. Então a gente vai ouvir rapidinho uma sonora do Marcelo Teixeira. O Lucas Lima já rejeitou 4 propostas. Então, das 4 propostas encaminhadas a ele, ele está ainda fazendo essa escolha. É um direito do profissional. Nós faremos uma continuidade desse trabalho, mas num limite também, porque não conseguimos entender ainda a preferência do profissional, mas respeitamos, ele tem um contrato em vigência, mas nós vamos aguardar aí as próximas tratativas para que a gente tenha o melhor desfecho possível. Bom, a gente espera então que o Lucas Lima e o Santos entrem em um acordo, que essa situação seja resolvida. E aí, um outro jogador que não faz parte dos planos do Santos é o Mendonça, ele que foi liberado na reapresentação e agora está sendo negociado com o futebol turco, Má. Muito obrigada, Lê, pelas informações. O Marcelo Teixeira parecia respeitar ali a decisão do Lucas Lima e tal, mas parecia meio de saco cheio, não, Miller? Sem dúvida nenhuma, né? Agora, tem um detalhe, né? Resumindo. O Marcelo Teixeira, ele falou o óbvio, né? Lucas Lima rejeitou as propostas, é um jogador bem sucedido, né? Um dos maiores salários do Santos, e vai para onde ele quer. O Santos não quer. Eu não abria mão do Lucas Lima. Não mesmo? Não abria mão, não. Bom jogador, você tem que... Até porque o Santos se reforçou esse ano. Tem várias contratações. E o Lucas Lima poderia se encaixar, não como titular, mas... entrar no decorrer da partida, eu acho que abrir mão de bom jogador não acho legal. Então o Lucas Lima, eu acho que ele não fez um campeonato de todo ruim o ano passado, não.
Eu acho que o Lucas Lima foi bem no Santos ano passado, desde quando ele voltou. Então acho que o presidente abrir mão do Lucas Lima assim, não acho legal. É claro que o Santos passa por essa dificuldade financeira, tá, aquela coisa toda. Mas eu não abria mão nem dele, muito menos do Soteldo. O problema é que o Lucas Lima, ele pintou como um grande fenômeno, digamos assim, né? Um meia clássico. Muito promissor, né? Que poderia render muito mais do que acabou rendendo ao longo da vida dele, né? E ele é tratado, em termos salariais, como um grande camisa 10. E ele não chegou a ser, ele foi por um período, no começo. O começo né? E não conseguiu manter. Qualidade, né? Muita qualidade. Mas ele vive, e direito dele também, ele cavou esse lugar no mercado. E se fizeram um contrato longo na gestão anterior, vão ter que engolir o Lucas Lima. Ué, ele tem contrato, ele não quer ir para o clube que o Santos apresentou proposta, ou que se apresentou até porque, ao Santos. Marina, o empresário dele é bom. Então, tu vai ter que engolir o Lucas Lima, né? Aí. E é melhor engolir o Lucas Lima do que jogador perna de pau, né? Não, eu como eu disse, eu permanecia com o Lucas Lima. Acho que dentro do elenco que se reforçou, ele cabe muito bem. Ó, vamos mudar aqui? Porque o Palmeiras continua no processo de renovação de contrato dos principais jogadores do elenco. O Verdão anunciou ontem a extensão do vínculo com o goleiro Everton até dezembro de 2026. O acordo anterior do jogador era até o fim do ano que vem, mas a diretoria palestrina já se antecipou ali para garantir o goleiro por mais tempo. O Everton está no Verdão desde 2018 e tem 335 partidas pelo clube Silver. Uma ótima permanência, né? Não, esse para mim é o grande trunfo das últimas gestões do Palmeiras. Aí você pode questionar estádio, patrocínio master, Crefisa, Leila, Galhó, mas assim, essa filosofia, o Palmeiras mantém a base, é o mesmo time, praticamente o mesmo time com o mesmo técnico há 3 anos. Então os caras se conhecem de olho fechado, isso é maravilhoso. Lembra até um pouquinho o futebol de décadas atrás, do qual o Miller participou, que a gente sabia praticamente na ponta da língua a escalação do goleiro ao ponto esquerda. Isso aí reflete positivamente em tudo, dentro de campo nem se fale, né? Você sente, você que convive ali nos bastidores do clube e tudo mais, os jogadores querem ficar também, né? Além de tudo tem isso, né? É um lugar maravilhoso para trabalhar. O Palmeiras vive um dos grandes momentos da história do clube, centenária a história, né? Ganhando, pagando em dia, com uma estrutura espetacular, com a torcida que tem, com esse momento positivo, né? Com esse técnico aí que todo mundo gosta, todo mundo lá do Palmeiras, né? Os anti não gostam, mas a maioria do palmeirense, acho que todos os palmeirenses gostam. Então, para mim, esse é o grande trunfo do Palmeiras, da gestão do Palmeiras, é valorizar o patrimônio, contratar pontualmente, valorizar a base também, porque você tem um processo de base, para que você vai travar ali no meio do caminho? Não, deixa os moleques subirem também, um ou outro, você vende, faz caixa e prioriza a renovação do contrato dos jogadores que ainda dão conta do recado, que são os pilares do time. Praticamente todos renovaram por mais um longo período. Para mim tem que ser o titular da seleção brasileira. O Everton, para mim, tem lugar na seleção já. Everton, Murilo, zagueiro, para mim tem que ir para a seleção já ontem, né? Até porque eles têm uma regularidade muito grande. Quem faz bem isso, Marina, de prestigiar o grande jogador no clube, é para mim Palmeiras, Flamengo e o Grêmio. O Grêmio também faz muito bem isso com o Jeromel, com o Kahneman. Eles prestigiam as estrelas, né? Os principais jogadores. Isso é normal. E quando o torcedor reclama, mas não contrata, quer dizer, contrata pouco, né? O torcedor quer um Miller, né? Pô, contratamos lá o Gabigol, um baita jogador. Mas renovar com os principais atletas é uma espécie de contratação. Pô, eu lembro quando era garoto, torcedor fanático, o São Paulo perdeu o Careca, Miller. Eu fiquei desesperado. Nossa, perdeu o Careca saiu. Deus, acabou, não sei o quê, papapá. Então o torcedor tem que pensar que também a manutenção dos craques do time é como se fosse uma contratação. Manutenção renovando o contrato. Até porque, Marina, o Everton é um jogador mercado. Uhum. Se o Palmeiras bobeasse, no caso, Sim. Acho que ele tem lugar em qualquer time do Brasil. Quando o Miller saiu, eu também fiquei desesperado, senão fica com ciúmes, viu? Sabe, Miller, você falou esse negócio dele jogar ser no Palmeiras, titular da seleção. Com o Diniz ele perdeu espaço, mas quem sabe o Dorival não. Com o Dorival eu tenho quase certeza que ele vai voltar para a seleção. Aí, gente, Mas aí, eu acho o Everton também um baita goleiro, um dos melhores. Num determinado momento, para mim, ele era o titular. Mas o Cássio não fica atrás não também, hein?
Pode estar velhinho, mas o tiozão Cássio, se não fosse o Cássio o ano passado, pegou muito. E quem também acertou um novo contrato no Palmeiras foi o lateral direito Mike. O jogador tinha acordo no Allianz Parque até o fim deste ano, mas assinou um novo vínculo até dezembro de 2025. Mike já está há quase 7 anos no Verdão, com 258 jogos, 7 gols, 20 assistências. 20 assistências. Também, né, Silver, na mesma linha do que você estava falando ali, né? O lado direito muito forte do Palmeiras, com o Marcos Rocha, com o Mike, os dois jogando, ou revezando, ou juntos. É um lado muito forte, agora vai ter um lado forte também, que já é forte, que é o lado esquerdo, com a chegada do Caio Paulista. Até porque é uma carência muito grande nessa posição no Brasil, lateral direito. Quase não tem, né? E o Marcos Rocha já está numa idade um pouco avançada. Já está jogando zagueiro. Machucou bastante ano passado. Mike é mais novo e tem sido de grande valia ali, né? A regularidade dele nos jogos com o Abel. Tem novidade no elenco do Abel Ferreira, mas daí não é reforço não, né? O atacante Estevão foi integrado ao grupo principal do Palmeiras. O garoto de 16 anos era um dos destaques do time na Copinha e vai treinar a partir de agora com os profissionais. Internamente, por algumas pessoas lá do departamento de futebol, ele é tratado como o novo Endrick. É mesmo, Silvio? Sim. Ele tem uma outra configuração atlética, um outro posicionamento. Ele é muito mais ponta do que centroavante. O Endrick joga também caindo pelo lado, mas o Endrick, para mim, é um 9. É um 9 que se movimenta, mas ele é 9. Esse aí, o Estevão, ele joga na ponta. Ele é canhoto, mas joga de ponta direita, que é algo que passou a ser comum, né? Você jogar com a perna invertida do outro lado para cortar para dentro e bater no gol. Driblador, vi 2 jogos dele na Copinha em loco. Jogador de 16 anos, promissor, já chegou caminhão de dinheiro para contratá-lo com 16 anos. E o Palmeiras trata como uma joia. Mais uma missão aí para o Abel Ferreira lapidar essa joia aí. Talvez tendo que colocar um pouquinho mais cedo do que colocou o Endrick. E aí vai meio jogar. Que, né, o Abel não gosta de fazer isso, né, Silver? Mas, às vezes, a necessidade também chama um pouquinho, né? Eu não sei se não gosta. Não, sabe, né? Ele teve um receio, né, de dar uma responsabilidade pro Endrick que ele ainda não estava preparado. Sim, não que o atleta não tivesse pronto, da Disney, né? Isso, é. Mas se você tem talento desse tamanho, cara, na sua base... Esse aqui começou com o quê? Com 16, 17 já tava, ou não tava? Não estou comparando, hein? Pelo amor de Deus. O que não se deve fazer, Marina, o que não se deve fazer é comparação. Sim. O Endrick é uma coisa, ele é outra. Então, acho que tem que ter paciência só. Um garoto tem que ter paciência. Sem excluí-lo de responsabilidade. Chegou dentro de campo, Paulistão em especial, lógico que ele vai ter que assumir as suas responsabilidades já jovem. Mas... tem que ter paciência com o jovem. Miller, a comparação, só uma coisinha, claro, a comparação, Miller, a que eu me referi, nem é de estilo de jogo, tá? Porque eles são diferentes. Esse aí é mais driblador, esse é ponta, o outro é centroavante. Mas é porque é um jovem que chega muito cedo, 16 anos, já tem o interesse dos europeus despertado muito cedo também e pode seguir um caminho parecido ao do Endrick. Tá. Então, essa é a comparação que se faz internamente por algumas pessoas do departamento de futebol. É uma realidade que não vai mudar. Né? Se chegar uma proposta, como é que o Brasil, né, o futebol brasileiro, vai competir com o euro, com o dólar? Não tem jeito. O Palmeiras acabou de negociar o Kevin. Era exatamente o que eu ia falar. O Kevin já foi, né? Estamos na sintonia, a gente Marina. tá aqui, ó. Então é o Kevin, só que o Kevin já tá mais velhinho, né? Ele já tá com 20. Ai, meus gente, 20 vão anos. muito jovens, Shakhtar Donetsk, o Kevin vai, por 5 anos de contrato, vai jogar na Ucrânia. Você achou um bom negócio? A gente já falou aqui várias vezes, né? Mas... Eu não iria jogar na Ucrânia, sinceramente, com essa situação que está acontecendo ali, né? Eu não iria. Mas tudo bem, financeiramente deve ter sido um ótimo negócio, que ele seja feliz lá. Ô Miller, eu tô com uma dúvida agora que a gente estava falando, a gente veio falar do Kevin, mas a gente estava falando do Estevão antes, né? Sim. Ele agora saiu da Copinha, vai receber essa chance de treinar com os profissionais. Início de temporada, para receber essas chances ao longo do ano, faz toda a diferença ser um início de trabalho, de início de ano também, né, Miller? Você como jogador também tem uma diferença total do que, por exemplo, chegar em junho, por exemplo, é totalmente diferente. Sem dúvida nenhuma, Mani, até porque o Paulistão pro Palmeiras, né, pro São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, é uma preparação para a temporada.
Não é termômetro, mas é uma preparação, né? Então, como o Palmeiras tem um calendário extenso na temporada, como todo time grande, o Abel terá a possibilidade de colocar o Estevão para jogar, principalmente no Paulistão. É claro que a final lá contra o São Paulo é uma outra coisa, mas de início agora, nesses 3 jogos até a final contra o São Paulo, o Abel com certeza... Ano passado já fez isso, né? Sim. Então, com certeza, ele vai repetir isso também. E ele vai precisar. Ele vai precisar, o menino vai ter oportunidade. O Arthur foi embora, é a posição do Arthur, era o ponta-direita. Né? O Dudu, que jogar pela esquerda, ainda vai demorar para voltar. Então, esse menino ele vai ter a chance, sim. Vamos voltar ao Parque São Jorge para mais um papo com o Thiago Salazar. Ô, Salazar, o que o torcedor corintiano, o torcedor quer saber mesmo é o time para domingo. Então, o que você traz para a gente aí? Acaba com esse mistério? Marina, temos novidades. Provavelmente teremos um time totalmente diferente nesse domingo contra o Guarani, 18 horas na Neoquímica Arena. Mas é importante a gente trazer algumas informações. Por exemplo, Mateuzinho, lateral direito contratado junto ao Flamengo. Já está treinando no CT Joaquim Grava, mas ainda não concluiu toda a burocracia que envolve a contratação dele. Então ele ainda não está nem protocolado como jogador do Corinthians, não saiu no bid, está fora então desse jogo de estreia. Gustavo Henrique, este já contratado, já saiu no bid, mas ele veio do Valladolid, ainda nem treinou no gramado. A informação que eu tenho é que ele chegou e está fazendo só academia, ou seja, está regularizado, está no bid, mas não vai para essa estreia. Rodrigo Garro, argentino contratado junto ao Talleres. Rodrigo Garro não deve jogar. Vou falar não deve, porque são 6h40 da noite agora e o bid fecha às 19 horas, 7 horas da noite. Se ele aparecer no bid até às 19, ele pode ir para o jogo. Mas a tendência é que isso não aconteça. O Corinthians, quando contratou o Garro, o Talleres pediu $4 milhões à vista para liberar a documentação. O Corinthians tem um prazo de 10 dias para fazer esse pagamento e, pelo jeito, vai esperar até o final desse prazo. O Garro, então, já está tudo certinho, mas não apareceu no bid, não deve aparecer, deve ficar só para a segunda rodada. Novidade, Félix Torres, zagueiro que chegou do Toluca, equatoriano. Esse nome acabou de sair no bid. Um pouquinho antes do programa começar, o nome do Félix Torres saiu no bid, ou seja, ele está à disposição e, pelo jeito, vai ser relacionado para a partida. Assim como o Raul Gustavo. Raul Gustavo voltou de empréstimo lá do Bahia. Ele estava com uma lesão na coxa, quase 2 meses sem jogar por causa dessa lesão. Está recuperado desde terça, treinando no campo com os jogadores e deve, então, ser relacionado. Agora, a questão é, Torres e o próprio Raul Gustavo devem ficar no banco de reservas. E a escalação do Corinthians, sem o Mateuzinho, sem o Garro, sem o Gustavo Henrique, deve ser a seguinte: Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo, Ranielli, Maicon, Matheus Araújo e Matias Rojas, Romero e Yuri Alberto. É o time que o Mano tem usado nos treinos táticos lá e também nos jogos treinos que ele fez lá no CT Joaquim Grava, só que o Rojas vinha treinando na reserva. Como o Garro não vai poder jogar, a gente imagina que o Rojas venha para o lugar do Garro. Palácios, Torres, quem mais? Que é o Raul Gustavo, toda essa turma deve ficar no banco de reservas e os outros lá, Mateuzinho, Gustavo Henrique, só provavelmente para a próxima rodada. Tá certo, Marina? Esse deve ser o Corinthians. Amanhã tem treino aberto aqui na Fazendinha, todos os ingressos já vendidos. Quem comprou, comprou. Tá aqui na Fazendinha, 10 horas da manhã. Eu sei que você vai estar aqui, Marina, acompanhando para mostrar tudo para todo mundo lá no Mesa Redonda. E eu vou me despedir, não sei nem como é que eu vou embora, porque dá uma olhada. Aquela chuva que estava aqui prometendo, ela veio e veio com força, viu? Olha o nosso carro ali, mostra ali para eles, ô Márcio. Márcio vai mostrar, nosso carro tá ali, tá perto, mas olha o que tá chovendo. Vamos ter que dar um jeito aqui de chegar lá sem molhar o equipamento, tá bom, Marina? Um abraço para vocês. Valeu, Salazar. Chegar por menor que seja a distância, isso daí já vai molhar eles aí, gente. Mas, ó, eu vou estar mesmo amanhã no treino aberto do Corinthians. Achei legal essa iniciativa, né, de um treino aberto antes de começar a temporada. Silver, esse time que o Salazar passou é o suficiente para estrear? Porque a gente sabe que esses outros jogadores... É o que os times grandes vão apresentar nessa primeira rodada, provavelmente. São times ainda alternativos, não dá pra gente concluir nada. Eu vou até passar essa bola para o Miller, porque eu queria falar um pouco do treino aberto na Fazendinha. Porque o futebol, como ficou muito elitizado,
com as arenas, esses valores todos. O São Paulo é uma mini exceção aí, mas de vez em quando também, quando é um jogo decisivo, sobe pra caramba o preço. O treino aberto passou a ser o que era o futebol, dia de jogo, para o torcedor, para o povão, para quem tem menos poder aquisitivo, né? Então eu acho muito legal essa iniciativa. Acho que os clubes grandes poderiam fazer mais treinos abertos, encherem os estádios, a Fazendinha, podia até ser na Arena, Morumbi, Allianz Parque, para aquele torcedor que frequentava a arquibancada. São outros tempos, é verdade. Antes você gastava um conto lá, ia na geral, né, Chico? Ia lá na geral, de pé atrás do gol, por R$1, por um cruzeiro. Puxa vida, tô sem grana. Hoje não dá mais. E se você não for o sócio torcedor, então não tiver o plano, você não consegue mesmo se tiver dinheiro. Então eu acho muito legal o treino aberto. Passou a ser uma diversão para quem não pode ver os jogos elitistas do futebol brasileiro. Acho normal abrir o treino para o torcedor, né? Antigamente sempre foi aberto todos os treinos, né? Durante a semana. Até porque também o patrocinador tem que cobrar, né? Peraí, treino secreto e não aparece a minha marca, quer dizer, então acho que também isso tem a ver com publicidade, né? Agora, o Corinthians, o Mano está colocando o que tem de melhor, né? Dentro do presente, né? O Corinthians precisa reforçar, né? Na frente, como o Silvestre disse, tem um time atrás, já uma base formada, né? Saiu o Gil, mas se reforçou bem ali com o Lucas Veríssimo, né? Já estava no ano passado. Caetano, que joga muita bola, quer dizer, atrás do Corinthians não tem problema. Igual você falou, né? O Hugo na lateral esquerda, né? O Hugo joga muita bola, vi ele jogar várias vezes no ano passado pelo Goiás, muito bom jogador, dinâmico. Dificilmente ele vai ficar de fora. Na reserva, difícil. Lá você vai jogar, claro, ao longo da temporada, mas o Hugo é um jogador que tem muita força, né? E o futebol hoje, né, Silvia? 90% força. Uma informação que o próprio Salazar trouxe pra gente aqui, né, nas últimas semanas, é que o Hugo, às vezes, também está sendo utilizado mais pelo lado de dentro. Então pode ser também, né? Mas aí é na chegada, né? Sim. É na chegada. Ele parte de trás por dentro. Do meio campo pra frente, ele entra, né? Às vezes, lógico, depende de onde está a bola. Ele não pode fechar quando a bola já está ali. Se a bola estiver do outro lado, é outra coisa, né? Então acho que essa dinâmica o Hugo tem melhor que o Palácio, né? O Palácio é um atacante puro. Ele gosta de atacar, ele é um jogador pró-ataque, né? O Hugo já é um jogador mais completo nesse ponto. Marca bem e ataca bem também. Eu acho que vai ser legal da gente ver como é que o Ranieri vai reagir a esse primeiro jogo, casa lotada. Me pareceu bem motivado para jogar no Corinthians, também pudera jogar com uma torcida dessa, com essa camisa espetacular, pesadíssima. E para ver se o tal do Matias Rojas reage, né, Matias Rojas? Primeiro jogo da temporada, se cair a oportunidade aí no teu colo, meu filho, rale o bumbum no chão. Mas eu acho que esse ano o Rojas com mais oportunidades, né? Vai conseguir aí? Ele vai, tem talento, pô. Um jogador que tem talento. Tem vale bastante. A pena você insistir com ele. Ralar a bunda no chão é fácil. Entendeu? Mas ó, a gente vai ver tudo isso aí, Rojas fazendo, né? No domingo. Tudo. O Mesa Redonda vai estar com uma cobertura completa ao vivo lá, então a gente vai conseguir trazer todas as informações aqui para vocês no Mesa, tá? Mas agora a gente vai falar de São Paulo, porque tem mais tricolor por aqui, agora ao vivo, direto lá do CCT da Barra Funda, com o José Paes. Então, boa noite, Zé. Tô sabendo que você tem muito assunto para atualizar a gente aqui. Então, vamos começar pela situação do Thiago Carpini. Tá contigo. Boa noite, minha querida Marina Buffon, um beijo grande pra você, abração aí pro Miller, pro Silver, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva desta sexta-feira. E é boa noite mesmo, viu, Marina? Olha só, o Wilton Costa vai mostrar pra vocês aqui, agora são 18h47, olha como é que tá o céu, minha amiga. Aqui na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, em frente ao CCT da Barra Funda, número 2724 aqui da ZO. Meu Deus do céu, a hora que cair essa água vai dar uma complicada. E eu tenho certeza absoluta que São Pedro fará isso durante o meu link, para complicar gostosinho o repórter aqui ao vivo no Gazeta Esportiva. Então vamos passando as informações do São Paulo aqui. Se chover, choveu. Se não chover, também não choveu. Olha só que coisa bacana.
Hoje o São Paulo, você me perguntou aí do Thiago Carpini, o São Paulo ontem conseguiu regularizar o Thiago Carpini lá no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Então ele é o famoso bidou, apareceu no BID, o São Paulo pagou a multa ao Juventude, né, a multa de R$1 milhão, a multa rescisória do Thiago Carpini, registrou o treinador e ele vai poder ficar à beira do gramado na partida de amanhã, sábado, 20 horas, lá no Morumbis, contra o Santo André, estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. E além do Thiago Carpini, outros 4 reforços também bidaram. Luiz Gustavo bidou, o Bobadilha também, o Eric e ainda o Ferreirinha. Esses 4 jogadores que chegaram agora em 2024 já estão lá no Boletim Informativo Diário da CBF, já podem estrear pelo Tricolor. Só o Luiz Gustavo que tem chance mesmo até de ser titular nesta partida diante do Santo André. Vou pedir para o Wilton mostrar aqui a porta do CT, olha só, vem comigo, Wilton, mostra aí. Fechado agora, só um rapaz ali. A porta fechada do CCT da Barra Funda, e hoje o São Paulo ele treinou lá no Morumbis, no estádio, no palco da partida de amanhã. Hoje aqui ficaram o Rafinha e também o Rames Rodrigues fazendo o famoso aí controle de carga. O Rafinha durante toda a semana ele não vem treinando com os demais companheiros todas as atividades, ele não vem participando de todas as atividades com os demais companheiros porque está se recuperando de um problema na perna esquerda que ele teve lá contra o Atlético Mineiro na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então está sendo muito preservado pelo Carpini, pela comissão técnica do São Paulo, porque esse ano é muito importante para o Tricolor, tem volta para a Libertadores, tem Copa do Brasil para defender o título, tem Campeonato Paulista, é um jogador experiente, é o capitão, então ele não vai atuar nesse primeiro jogo do São Paulo. O Rames, que sentiu um desconforto aí, também ficou hoje aqui fazendo esse controle de carga, também está fora dessa estreia do São Paulo contra o Santo André. E aí é importante dizer, porque muitos torcedores do São Paulo aí nas redes, né? Poxa, mas o Rames já tá machucado de novo. Ele não tá machucado, ele vai ser preservado, porque na cabeça do técnico Thiago Carpini, o Rames é um jogador super importante, vai fazer aquela função de 10, é muito titular desse time do São Paulo na cabeça do Carpini, o time vai passar muito pelo Rames Rodrigues, então ele quer preservar esse jogador, porque a temporada, como eu disse, é longa para o São Paulo agora em 2024. O Arboleda está entregue à preparação física do São Paulo, também fez controle de carga essa semana, mas foi lá para o Morumbis, trabalhou com a preparação física do São Paulo e é mais um desfalque para essa partida diante do Santo André. Então vamos esboçar aí um provável São Paulo para esse jogo diante do Ramalhão lá no Morumbis. Vou colocar na tela aí para vocês então um possível São Paulo que deve ter o Rafael no gol, o Igor Vinícius na lateral direita, um miolo de zaga completamente mudado com Diego Costa e Ferrarese. Pode ser que o Luiz Gustavo atue ali na zaga junto com o Diego Costa ou com o Ferrarese, e o Wellington completando o setor do lado esquerdo, já que o Caio Paulista pulou o muro, foi lá para o Palmeiras. No meio de campo, Pablo Maia com o Alisson, também o Luiz Gustavo pode fazer a função do Alisson ali. Na meiuca de 10, o Luciano, que é um jogador que na cabeça do Carpini pode fazer essa função, pode fazer várias funções do meio para frente. Numa ponta o Wellington Rato, numa outra ponta o Lucas, lá na frente o Caleri. Este o provável time, um possível time do São Paulo para esse jogo diante do Santo André. Nicão, que estava emprestado ao Cruzeiro na última temporada, foi contratado em 2022 pelo São Paulo, só jogou um aninho aqui no Tricolor, está trabalhando normalmente aqui no CCT da Barra Funda, será utilizado pelo técnico Thiago Carpini nessa temporada. Havia a possibilidade de ele ser emprestado para um outro clube, mas hoje confirmamos a informação, o Nicão vai continuar aqui no São Paulo, vai ter chances, é um ponta, o Thiago Carpini entende que é um jogador que pode ser muito útil. Quando ele chegou no São Paulo, chegou a vestir a camisa 10 do Tricolor, e agora o técnico Thiago Carpini, recém-contratado, entende que o Nicão pode ser utilizado e muito nesse ano, porque, repito, é um ano muito importante, com muitos jogos, muitos campeonatos para o São Paulo. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem dissecar essa enxurrada de informações. Não choveu, Marina. São Pedro olhou para mim, me abençoou, e eu devolvo para você. Beijo. Amém, hein, Zé? Porque o Salazar tava sofrendo lá na Zona Leste com chuva, tá? É uma enxurrada de informação mesmo. Vou começar com essa última que o Zé trouxe do Nicão, Miller. Bom retorno, o que você avalia? Não foi bem ano passado, né? Tanto é que foi emprestado junto ao Cruzeiro e voltou agora para ter contrato longo. Sempre quando chega um novo treinador, o jogador que foi preterido pelo anterior, ele se agiganta, renasce, aquela coisa toda. E ele custou caro, hein, Miller? E custou muito caro, ele ganha muito, né? Ele, junto com o Caleri, é um dos maiores salários do São Paulo. Então, se o Carpini vai utilizá-lo, agora depende do Nicão. Terá a oportunidade de novo
basta ele aproveitar, até porque o time tá certinho, né? O time tá pronto. Claro que a dupla de zaga não vai jogar amanhã, né? Arboleda e era Beraldo que saiu, vai jogar amanhã. A defesa toda diferente, né? Exatamente. Toda, tirando o goleiro. Tirando o Wellington e o goleiro. O Wellington também, né? Porque ele era reserva. Mas tirando em relação ao time base do ano passado, São Paulo estreia com uma defesa totalmente diferente. É claro que o Lucas, do meio pra frente, bem parecido. No campinho, o Lucas não joga aberto, ele joga por dentro, né? Deve jogar aberto o Wellington Rato, o Luciano, o Lucas por dentro, o Calero lá na frente. A base ficou mantida, né? O Carpini manteve a base, isso é muito importante para a estreia. É a mesma coisa do Corinthians, lá não dá para você querer nessa primeira rodada, o time completinho, bonitinho e tal, porque o que vai escalar, o que vai determinar a escalação é a situação física nessa pré-temporada depois de férias. E aqui, só para completar a informação do noticiário do Corinthians, aviso o Elias Barbosa no chat do YouTube aqui do nosso Gazeta Esportiva, que ele tentou comprar o ingresso para o treino aberto e não está conseguindo, porque também tem filtro, o cara tem que ter não sei quantos pontos lá do fiel torcedor para conseguir comprar. É o sinal dos tempos, vai fazer o quê? Marina, na minha época, eu ia lá na boca da arquibancada, no guichê, comprar o ingresso, ficar espremido lá com 50 mil pessoas, cotovelado para tentar o ingresso. Hoje em dia é virtual a confusão. Marina, é importante dizer que quanto mais o jogador dos times grandes de São Paulo, Palmeiras, dos times grandes de São Paulo, quanto mais jogar, melhor. Entra mais rápido o ritmo de jogo. Por isso eu acho que o Abel, o Carpini, o Mano, eles vão prestigiar a base, os principais titulares, para eles ganharem já, adquirirem o ritmo o mais rápido possível. Muito bom. E a gente vai voltar a falar com a Letícia, agora sobre um jogador que estava muito cobiçado no mercado da bola. Afinal de contas, Lê, onde o Caio Alexandre vai jogar? Então, a situação do Caio Alexandre finalmente foi definida. Caio Alexandre foi oficialmente anunciado no Bahia com contrato até 2028. A negociação foi aí de 5 milhões de dólares, o que gira em torno, aqui em reais, a 24,3 milhões de reais. É considerada agora a maior contratação da história do futebol do Nordeste, E aí, nesse anúncio aí do Caio Alexandre no Bahia, o Bahia soltou um vídeo com uma provocaçãozinha. Eu quero explicar um pouquinho o contexto aqui para vocês. O Caio, ele era do Fortaleza, foi especulado em Corinthians e Palmeiras, fechou com o Bahia e aí está em Manchester agora fazendo a pré-temporada que vai até o dia 21. Depois retorna para Salvador com o restante do elenco do Bahia. Então vamos dar uma olhadinha nesse anúncio. Atenção, senhores passageiros. Voo de Fortaleza com destino a São Paulo, cancelado. Voo de Fortaleza com escala em Manchester, destino Salvador, confirmadíssimo. Bom, aquela provocadinha básica, né, em Corinthians e Palmeiras. Como bem disse no vídeo, o Caio fez uma paradinha ali em Manchester e depois vai para Salvador. Só ressaltando aqui, o tento da maior venda, aí, né, da maior compra do futebol do Nordeste era do Jean Lucas, ainda no começo desse ano. E agora foi para o Caio Alexandre. São 2 jogadores do Bahia, então o Bahia está montando um elenco e tanto, investindo uma grana pesada, Valeu, Lê. Eu confesso que eu adoro essas provocações, eu ia Silva. falar isso. Eu também sou super a favor. E vou dizer mais, o Bahia meteu o chapéu no Corinthians e no Palmeiras. É bem verdade que o Palmeiras não fez proposta oficial pro Caio. Sim. Não fez. Né? Até mesmo queria muito. O seu time anterior. Queria muito. Eles disseram isso, olha. O Palmeiras não fez nenhuma proposta. Mas isso é coisa pra torcida, né? Vamos ao resultado da enquete? Qual grande paulista tem mais chance de ser campeão estadual? E a maioria respondeu que é o Palmeiras, com 39% dos votos. Acabou, pessoal. Segunda-feira tem a nossa querida Michele Gianella de volta por aqui. Ela também vai estar no Mesa Redonda de domingo às 9 da noite. Os convidados serão o ex-atacante Diogo e o jornalista queridíssimo Eduardo Afonso. Tchau pro Miller, tchau Silvestre, um prazer. Boas férias, viu, Silver? Aproveita. Aos haters, um descanso para vocês de 2 semanas. É isso, gente. Um beijo para vocês, um beijo para todo mundo que sempre tá comigo nas redes sociais, tá bom? E fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijão.